Boa noite a todos, graça e paz. Então, começando novamente, dessa vez gravando, hoje a gente vai continuar a carta de Paulo a Timóteo. Na verdade, a gente vai ver a segunda carta de Paulo a Timóteo. O plano era, na semana passada, que nós víssemos as duas, mas aí a gente acabou, durante a conversa, acabou se estendendo um pouco mais. E aí a carta de 2 Timóteo, eu achei por bem, para não prolongar muito a primeira aula, achei por bem a gente deixar ela para hoje. Tá? Então, hoje, a gente vai ver a carta de 2 Timóteo, que ela é curtinha, são só 4 capítulos, e também, se der tempo, a gente vai ver também a carta a Tito, que também é curtinha, são 3 capítulos só, e a ideia hoje, então, é a gente terminar as cartas paulinas. A gente está fazendo uma sequência de estudo das cartas paulinas já há alguns meses, nós vimos todas as cartas até agora, e as últimas que faltam é Tito e Filemão. Mas Filemão nós já fizemos, não sei se vocês se lembram, a gente já fez um estudo de Filemão há alguns meses atrás. Então agora já tá estudado. A gente vai pular a carta de Filemão. A gente encerra hoje, então, com 2 Timóteo e Tito. E na próxima aula a gente começa a ver o conteúdo, a gente começa a ver os escritos de outros autores. Tá? Então, a carta de Tito e Filemão são as duas últimas de Paulo. E, na sequência, a gente deve ver o livro aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Existe aí uma polêmica sobre quem escreveu essa carta, se foi Paulo, se foi algum dos discípulos de Paulo, mas eu vou entrar nessa polêmica e nessa discussão na próxima aula. Hoje, a gente vai se concentrar em Timóteo e Tito. Então, o que aconteceu desde a primeira carta de Timóteo? Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, vocês lembram como é que ele estava? Em que situação que ele estava? Em que cidade que ele estava? Onde que ele escreveu essa carta? Ele lembra onde estava, não? Então, vamos relembrar aqui. A carta ao Timóteo, ele possivelmente escreveu ele visitou a Espanha, em seguida foi a Mileto, depois veio a Colossos, e dali foi a Éfeso, onde ele deixou o Timóteo. E aí ele chegou a Troade. Então, quando Paulo escreveu a carta, ele estava em Troade, ele ainda estava ali em liberdade, tá? Aqui, possivelmente, essa carta foi escrita após a primeira prisão de Paulo, e se vocês se lembram bem, a primeira prisão de Paulo, ela não foi exatamente muito dura, né? Porque ele tinha permissão, na primeira prisão, ele tinha permissão para alugar uma casa, e ele praticamente fundou uma igreja durante a prisão dele, durante o período de prisão dele. Na segunda carta a Timóteo, a situação é totalmente diferente. Aqui, quando ele escreve essa carta, ele já está preso em Roma, né? E aqui ele já está separado dos amigos, separado dos discípulos, separado de todo mundo. Pouca gente fica com ele, pouca gente vai visitá-lo. Ele, inclusive, menciona que algumas pessoas abandonaram o serviço e foram para outras regiões. Então, aqui logo no começo da segunda carta, se vocês abrirem ali em 2 Timóteo, capítulo 1, cadê? Verso 15, capítulo 1, verso 15 até o 18, ele fala, ó, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, ele menciona algumas coisas, ele menciona o Onesíforo, ele menciona Fígelo, Hermógenes, né? O Onesíforo ele menciona como um elogio, falando que ele não abandonou, que ele continua com Paulo, e ao longo da carta ele fala em outras situações que as pessoas deixaram ele, sentiram vergonha dele e foram para outros lugares. Né? A gente vai entrar no detalhe disso aí daqui a pouquinho, mas o fato é que ele está preso e a impressão que dá é que a prisão é muito mais forte, é muito mais restritiva. Tá? E quando ele escreve essa carta, também ele dá a impressão de que ele já sabia o destino dele. Então, só lembrando lá atrás, quando a gente estudou Atos, vocês lembram que ele já tinha sido avisado, ele próprio tinha sido avisado pelo Espírito Santo e por profetas na cidade por onde ele passava, alguns profetas, alguns líderes da igreja já tinham avisado a Paulo que ele sofreria.
que ele seria preso e que ele passaria por sofrimento, ele passaria por diversas provações. Então aqui já é um momento em que ele já foi para Jerusalém, foi preso, foi levado a Roma, solto, depois preso de novo, e aqui, historicamente falando, essa segunda prisão possivelmente foi motivada pelo incêndio em Roma. Então, na primeira carta, deve ter sido escrita antes do ano 63, depois de Cristo, e essa deve ter sido escrita depois do ano 64, que foi quando teve o incêndio a Roma, e quando o imperador começou a fazer perseguição a todos os cristãos. Tá? Então, nessa situação, ele era um dos líderes reconhecidos da igreja, ele era um dos cristãos, né, líderes dessa igreja dos cristãos. E por que que ele foi preso? Porque Nero, que é, historicamente falando, né, que é possivelmente quem ordenou colocarem o fogo em Roma para que o povo parasse de perseguir, enfim, tinha toda uma questão política ali, ele culpou os cristãos por isso. E tendo culpado os cristãos, aí começa a grande perseguição da igreja romana em cima dos cristãos, com aquelas histórias que a gente já conhece, que são absolutamente terríveis. Eu não vou entrar em detalhes, mas eles saíram perseguindo cristãos em todo o império, né, em todo o mundo romano, e entregavam cristãos para a morte nas arenas, e entregavam para animais, enfim, toda uma espécie de morte. E Paulo, ele não pôde ser morto imediatamente quando ele foi preso, por ser cidadão romano. E a lei romana impedia que um cidadão romano fosse morto na prisão, assim que ele fosse preso. Ele tinha que ser julgado. Então, nesse momento aqui, ele possivelmente estava esperando o segundo julgamento, porque aqui na carta ele menciona o primeiro julgamento, a gente vai ver isso daqui a um minutinho. Ele menciona que ele foi julgado e que no primeiro julgamento ninguém ajudou ele. Parece que Alexandre é um cara que, além de não ajudar, ainda atrapalhou bastante. Porque esse Alexandre aí, na primeira carta, ele já tinha entregado esse Alexandre para Satanás. A gente fez esse estudo na última aula, a gente viu esse pedaço na última aula. E aqui na segunda carta, ele de novo menciona Alexandre como uma pessoa que atrapalhou muito o ministério. Né? Aqui no verso... a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então, a situação dele é essa. Ele está preso, está condenado, já passou pelo primeiro julgamento e não foi absolvido. Né? Ele se livrou do leão, ele menciona isso na carta, ele conseguiu se livrar da boca do leão. A gente não sabe se é literal ou se é figurado. Possivelmente é literal, porque a igreja estava sendo perseguida e tinha realmente situações em que cristãos eram jogados na arena para serem comidos por leões e outros animais. E aqui ele menciona na segunda carta que ele se livrou da boca do leão no primeiro julgamento, e que Deus foi fiel com ele e tal, e que ele tinha confiança de que seria liberto. Mas a gente sabe historicamente, pela tradição, isso não está na Bíblia, mas pela tradição da igreja que foi mantida, né, a gente sabe que pouco tempo depois dessa carta, ele foi possivelmente decapitado. Né? Então a gente não tem confirmação histórica, não tem um dado, um evento, uma foto, ninguém filmou, né? Mas a gente sabe historicamente que ele possivelmente foi decapitado depois disso, pouco depois disso. Então, nessa epístola, ele escreve quase como uma despedida. Por isso que eu mencionei esse fundo todo. Então, quando ele escreve a Timóteo, ele já sabia, possivelmente, que ele estaria sendo entregue, né? Entregue em sacrifício. Ele até usa essa linguagem no capítulo 3, conhecido capítulo 4. E ele dá os conselhos. Então, a gente vê essa carta de 2 Timóteo como uma das cartas mais fundamentais para o cristianismo, porque aqui ele... Renato. Oi, diga. Oi, desculpe, eu estou entrando aqui meio... É o pastor Ricardo. Deixa eu falar uma coisa. Essa foi a última carta que ele escreveu? Não. A última carta possivelmente foi Tito ou Filemão, ou as duas foram escritas muito proximamente. Né? A carta de Timóteo, Tito e Filemão, elas devem ter sido escritas mais ou menos na mesma época. Porque ele já tinha escrito a primeira Timóteo um tempo antes, aí foram lá, entregaram, trouxeram de volta a resposta, e aqui na segunda carta ele já estava numa situação diferente, né? Ele já tinha sido feito prisioneiro. Tito e Filemão ele escreveu possivelmente na mesma época. Tá? Mas foi uma das últimas. Então, assim, nessa carta, e na carta de Tito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai ver que ele está dando... É quase como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Os últimos conselhos de uma pessoa que sabe que vai morrer. Então, assim, ele meio que resume o que é fundamental para a vida de Timóteo, para o ministério de Timóteo, e depois a gente vai ver também a mesma coisa no ministério de Tito. É um pouquinho diferente,
mas o conselho que ele dá é exatamente isso, são conselhos pastorais, são conselhos que ele dá para a liderança. Timóteo era um líder da igreja, Tito era um líder da igreja, então ele fala como que ele deve primeiro, se portar, né, como é que ele deve ser. Isso a gente já viu em 1 Timóteo, ele falando, né, que não deve ser chegado ao vinho, esposo de uma só mulher, isso tudo que a gente viu lá já na 1 Timóteo. E aqui em 2 Timóteo ele dá os conselhos finais de como Timóteo deve seguir a vida até após a partida de Paulo. Né? Então ele fala coisas como não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe da minha prisão, né? Continua pregando, segue a palavra, seja fiel à palavra. São conselhos que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouco mais de detalhe. Cuidado com falsos mestres, cuidado com a apostasia, enfim. Então, assim, ele meio que faz um resumo dos cuidados que a igreja, a liderança e, em último caso, o crente deve ter sobre o evangelho. Tá? Então, a gente pode separar, dividir essa carta em 4... eu estou seguindo a mesma linguagem que a Bíblia, essa Bíblia de Shedd. Não sei se vocês conhecem aqui, é uma Bíblia comentada por Russell Shedd, e no comentário dele ele faz um esboço, e eu estou seguindo essa mesma linha dele aqui, tá? Que ele divide a carta em 4 pedaços, que ele chama de 4 incumbências a Timóteo. Então, a primeira incumbência que ele dá a Timóteo está logo no capítulo 1. Então, abram, por favor, as suas Bíblias em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Um detalhe, só antes a gente entrar no texto propriamente dito, é em 2 Timóteo que está um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que já foram pregados em centenas de estudos, em muitas vezes, que ele diz o seguinte, né? Está lá em 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então aqui é praticamente uma despedida. É o final da carta, e ele já coloca no passado, eu combati o bom combate. Então ele sabe que não vai ter mais para frente, ele sabe que ele vai ser sacrificado. Né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? Em última instância, é isso que importa. Tá? Bom, então voltando aqui, capítulo 1. Abram, por favor, as suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 1. Logo de cara ele já começa, como ele sempre começa as cartas dele, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Então, assim, todas as cartas de Paulo ele começa se identificando. E esse é um dos motivos pelo qual eu mencionei que existe até hoje uma disputa sobre quem é o autor da carta aos Hebreus. Porque ele não começa a carta aos Hebreus, não começa identificando o autor, nem termina. Ela não fala quem escreveu. Então, todas as cartas de Paulo, a gente vê que ele começa com Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo. Você pode ver todas elas. Ele começa de alguma forma, ele fala que é ele o escritor, ou termina falando, essa eu assino de minha própria mão, essa eu assino de próprio punho. Então, Paulo, ele começa e termina se identificando. E na carta aos Hebreus ele não faz isso. Na carta aos Hebreus a gente entra um pouco mais nesse detalhe. Mas aqui ele identifica Paulo, apóstolo de Cristo, e ele diz para quem vai? Ao amado filho Timóteo. Olha só, que curioso a linguagem que ele usa aqui no capítulo 1. Ao amado filho Timóteo. Timóteo era filho de Paulo? Ele não era. Pelo menos não filho de sangue. Né? Ele era filho na fé. Então, se você for ver a evolução da mensagem que Paulo escreve a Timóteo e as muitas menções que Paulo faz de Timóteo nas várias cartas, ele vai usando a linguagem cada vez mais próxima. Né? Então, em uma outra carta, se não me engano, na carta que ele faz aos Coríntios, que ele menciona Timóteo, ele chama Timóteo de meu auxiliador fiel. Né? Aqui ele está chamando de meu amado filho Timóteo. Já é uma carta de despedida, é quase uma carta paternal. Né? Uma carta de pai para filho. Quando ele conhece Timóteo, lá em Atos 16:1, ele só faz uma menção por alto, assim, ele fala assim, olha, chegou também a Derbe, a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então, assim, ele faz um comentário meio por alto da forma como ele conheceu Timóteo. Aqui não, aqui o negócio já é bem mais próximo, e repara que aqui no verso 5, se a gente pular no capítulo 1, verso 5, ele diz assim, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo também em ti.
Então aqui já ele está fazendo uma carta para uma pessoa que ele conhece muito bem, que andou com ele, que caminhou com ele, literalmente caminhou com ele por toda a região ali da Grécia, da Ásia Menor e talvez até a Espanha, na Espanha não, até a Itália, né? Timóteo estava com Paulo também durante alguns períodos. Então aqui já é uma carta que já é praticamente uma despedida, porque dá uma olhada no verso 4, aqui um pouquinho antes, ele diz: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Ou seja, aqui é possível que na despedida deles foi uma despedida onde, enfim, tinha muito amor entre eles, né? Um amor quase de pai para filho mesmo, como ele coloca aqui, né? Ele chama ao amado filho Timóteo. E aí ele começa com as primeiras incumbências, né? Então ele começa falando assim: revive o teu dom. Você tem um dom. É possível que nessa situação aqui, de novo, não está escrito na Bíblia, mas pela linguagem de Paulo e pelo histórico das outras cartas, é possível que após a prisão de Paulo, Timóteo tenha se retraído, também porque a igreja estava sendo perseguida. Existia uma perseguição à igreja, né? Então, quando Paulo foi preso, é possível que Timóteo tenha retornado à casa da mãe dele, ou ficou na igreja, mas ele deve ter se guardado. E aqui ele fala, olha, no verso 6, por esta razão, pois, eu te admoesto que revives o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando ele menciona espírito de covardia, daí a gente deduz também que é possível que Timóteo tenha se retraído. A gente não sabe se ele saiu da igreja, se ele se fugiu, se ele se escondeu, né? A gente não tem esse tipo de detalhe. Mas é possível que ele tenha diminuído o ministério, ou pelo menos se escondido por algum tempo. E aqui Paulo ele fala: volta, né? Revive o dom que você tem, e não é um dom de covardia, é um dom de poder, de amor e de moderação. E não se envergonhe da minha prisão. Porque muita gente, depois que Paulo foi preso, se retraiu, se envergonhou, falou: ah, não, isso aqui não é para mim, não me interessa, né? E aí Paulo fala: não, não se envergonhe da minha prisão. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho. Eu estou lendo aqui no capítulo 1, verso 8, 9, 8. Né? Aí ele fala, né, que Jesus, né, pela graça que foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, então aqui mais uma vez ele coloca Jesus como eterno, ele faz isso em praticamente todas as cartas, e quando ele coloca Jesus como eterno, ele está colocando Jesus no nível de Deus, e um pouco mais para frente ele fala, o nosso Senhor, nosso Deus Jesus Cristo, então ele fala clara e abertamente. E a gente consegue ver uma evolução nessa linguagem de Paulo, porque nas outras cartas ele menciona que Jesus ele é filho de Deus, foi enviado por Deus, veio do meio como é que chama? Ele veio não por meio de Deus, mas ele foi como se fosse um enviado de Deus, e ele vai evoluindo essa linguagem até chegar nesse ponto em que ele fala que Jesus ele é eterno, ele já mencionava isso em outros lugares, mas aqui ele também menciona que o amor de Deus que veio no meio de nós, quer ver, está um pouquinho mais para frente esse pedaço aqui que ele fala isso. Mas eu vou chegar lá. Mas aqui ele coloca Jesus como eterno novamente, né? E como Deus. Então isso aqui, por que eu estou mencionando isso? Não porque ele mudou o discurso, mas porque o discurso dele e a pregação de Paulo e a pregação do Evangelho, ela tem essa característica progressiva. Então, ele não chega imediatamente falando Jesus é Deus. Até porque quando ele escreve a carta aos Coríntios, aos Efésios e outros povos, outras igrejas, não era esse o tema principal. Ele estava primeiro tratando como é que eu posso dizer, de situações que aconteciam naquelas igrejas. Então, ele tratou sobre adultério, ele tratou de apostasia, ele tratou dos ataques que a igreja estava sofrendo dos legalistas, dos gnosticistas, enfim, e até de gente dentro do meio, né, que se dizia cristão, mas que pregava contra o evangelho de Deus, né, contra o evangelho de Cristo. Então, nesse aspecto, ele não podia simplesmente chegar a Jesus a Deus. Ele fazendo isso, ele estaria cometendo uma heresia para os judaizantes.
para os judeus ortodoxos, o que a gente hoje chama de judeu ortodoxo, fala que Jesus é Deus, é uma heresia digna de morte. E por isso ele foi apedrejado em Lícia, por isso ele foi perseguido em Derbe, por esse tipo de mensagem ele foi perseguido ao longo das viagens dele. Aqui ele já não tem mais essa preocupação, ele já está preso, ele está em Roma, ele está preso, ele vai ser executado, então aqui ele já não tem mais essa preocupação. Ele simplesmente fala, olha, Jesus é Deus e pronto, não tem mais dúvida quanto a isso. Não tem mais nenhuma questão quanto a isso. E aqui ele menciona algumas pessoas, né? O verso que eu li agora há pouco, no 15, capítulo 1, verso 15, está ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Eu fui conferir na primeira carta, esses dois nomes não aparecem. Na primeira carta que ele menciona também que foi abandonado, ele menciona outras pessoas, que eu vejo, eu falo agora quem são. Na primeira carta ele fala de Himeneu e Alexandre. Então aqui ele já menciona esse Alexandre. A gente vai ver que aqui na segunda carta ele menciona novamente o Alexandre, um pouquinho mais para baixo no capítulo 2. Tá? Então aqui ele começa falando que todos as me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes, exceto Onesíforo. Onesíforo procurou por ele, a palavra que ele usa aqui, solicitamente, ele procurou por Paulo até encontrá-lo, e aí Paulo estava preso, mas Onesíforo, ele ajudou e nunca se envergonhou das minhas algemas. No verso 18, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Lembra desse Onesíforo? Ele aparece também na carta que ele escreve aos Efésios. Ele fala para saudar Onesíforo, que ajudou. A igreja dos Efésios possivelmente foi fundada na casa ou com muita ajuda desse rapaz, desse Onesíforo. Né? Então, ele é um auxiliador. E aí ele começa falando da segunda incumbência. Então, a primeira incumbência a gente pode resumir assim, olha, revive o teu dom, dispõe-te a sofrer. Então ele fala, não tem vergonha das cadeias, não tem vergonha do meu sofrimento e esteja disposto também, porque quem prega o evangelho vai ser perseguido. E segue o exemplo de Paulo, ele fala, segue o meu exemplo, aqui no capítulo 1, e guarda a verdade. Então continua pregando a palavra da verdade, custe o que custar, literalmente. Segue o exemplo, prega a verdade, custe o que custar, e não tenha medo. Essa é uma mensagem que é eterna, essa é uma mensagem que vale para a gente hoje, mensagem que vale para mim, vale para você. Prega a palavra e não tem medo, não se envergonhe do evangelho. Né? E prega a palavra para todo mundo, em tempo e fora de tempo. Ele menciona que daqui a pouquinho ele fala, em tempo e fora de tempo, não importa, não tenha vergonha, prega o evangelho. Né? E aí a gente pode falar que a segunda incumbência que ele coloca para Timóteo é, seja forte, transmite a mensagem e não se envergonhe. Isso a gente pode resumir aqui no capítulo 2. Tá? Então, ele começa o capítulo 2 já falando, olha, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele já começa daí. Né? Fortifica-te na graça. Seja forte, seja firme, não tenha medo. E aí ele fala, deixa eu botar a Bíblia aqui na frente. Eu estou lendo na Bíblia aqui na tela do lado, deixa eu botar na frente para ficar melhor. Então, e aí ele dá o exemplo do soldado, né, para você se dedicar ao serviço para o qual você foi instituído. Então ele fala, nenhum soldado em serviço, estou lendo no capítulo 2, verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, para a gente ser que nem um soldado, para a gente servir aquele que me arregimentou. E, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Quer dizer, segue aquele que está te dando o conselho, que está te arregimentando, que está te contratando. E ele menciona o lavrador também, dá um terceiro exemplo, que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer. Então, aqui a gente já vê também, né, uma ilustração do que ele já pregou em outras situações, que o trabalhador é digno do seu salário e que quando você está trabalhando para o Evangelho, quando você está trabalhando para Deus, você vai receber de volta aquele, digamos, o que você merece, o que é digno de você receber de volta. E aí ele menciona aqui nos versos 11 até o 13, e se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará.
Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E aí ele coloca uma outra, ele repete esse texto, na verdade, na primeira carta a Timóteo, ele já tinha falado sobre isso, aqui ele repete: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Capítulo 2, verso 16. Do 14 até o 20, na verdade, ele fala sobre isso, né? Do 14 até o 19, ele fala sobre isso. Para você evitar discussão inútil. E aqui ele está fazendo uma referência direta às discussões que eles tinham, que eu já mencionei na primeira carta, a respeito da genealogia de Cristo, a respeito da autoridade de Cristo, se Cristo era um levita ou não era levita, se ele era um profeta, se ele era um profeta da casa do Melquisedeque, como é mencionado nos evangelhos, ou se ele era um profeta da herança de Davi, ou se não era, enfim. Tinha milhões de discussões a respeito disso, mas essas discussões não levavam a nada. E ele fala aqui, olha, evita falatórios inúteis. Na outra carta, ele fala, evita vãs discussões. Né? E aqui ele menciona quem está manejando a palavra deturpada, né? Entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Então, aqui ele menciona Himeneu e Fileto, que são pessoas diferentes. Né? Um pouco antes ele mencionou Fígelo e Hermógenes, e aqui ele está mencionando Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então, o que eles estavam pregando naquela época é que a ressurreição de Cristo já era o final, acabou, já tinha acabado ali. Então, o que eles estão falando aqui é que já tinha chegado o Apocalipse, em resumo é isso. Né? Que Cristo já ressuscitou e passou, a gente já está vivendo uma fase posterior a isso. Lembrando que aqui eles não tinham conhecimento ainda da revelação de João em relação ao Apocalipse. Esse texto aqui foi anterior. Então, as igrejas da época, eles não tinham conhecimento sobre o Apocalipse. Entretanto, eles já conheciam a mensagem apocalíptica, no sentido de a mensagem do final dos tempos que Jesus, ele próprio trouxe. Eles tinham o texto de Daniel, eles tinham Jeremias, então eles já tinham esse tipo de conhecimento. E esses dois, eles pregavam, diga. Boa noite. Eu esqueci eu notei uma coisa assim, que, por exemplo, em Timóteo, tem uma parte, acho que é um pouco para frente até, que ele fala que nos últimos tempos os homens serão maus, presunçosos, mais amantes das coisas do mundo do que da carne. Então, assim, de certo modo, essa passagem também ela está fazendo uma profecia, vamos dizer dessa forma? Exatamente. Então, aqui ele fala para você evitar a vã discussão, e um pouquinho mais para frente ele fala exatamente isso, que no futuro vai ser assim. Se não me engano, é no capítulo 3 ou 4 que ele faz essa previsão. Se não me engano, é no capítulo 3, que ele faz a previsão Viu, do Renato? Diga. Isso que ele falou é uma realidade. Na verdade, eu poderia, se é que eu posso falar assim, né, que o Rodrigo falou, isso não é a profecia, ele está falando dos nossos tempos. É impressionante. Como essa carta que foi escrita, vou dizer assim, há quase 2000 anos, cabe exatamente para nós e para a nossa igreja. Eu não falo nem no mundo, porque às vezes, né, tem falatórios profanos, brincadeiras mundanas dentro da igreja. Não, e tem também essa discussão inútil, e tem também a pregação fora do evangelho. Isso tudo já está acontecendo hoje. Né? É uma carta escrita há 2000 anos, ela vale para a gente hoje. É impressionante como a palavra de Deus ela é eterna, né? Ela foi escrita há tanto tempo, mas ela é eterna. Ela vale para ontem, valeu para 1000 anos atrás, 500 anos atrás, vale para hoje. Esse trecho que o Rodrigo mencionou está no capítulo 3, no comecinho do capítulo 3, que ele fala, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu vou chegar daqui a um minutinho, só para a gente não pular o final do 2, a gente já chega nesse 3 aqui. Tá? Então, mas o ponto aqui é que ele fala para fugir de vãs falatórios. E aí tem um trecho que é polêmico, e é um trecho que a Paula já me perguntou várias vezes ao longo dos últimos, 20 anos. Ela me pergunta isso aí, do vaso da honra e vaso da desonra. O que vocês entendem pelo vaso da honra e vaso da desonra? O que são esses vasos aqui no capítulo 2, verso 20? O trecho diz assim... Bom, se a gente pode falar de vaso, o vaso tem que estar dentro do altar, ou dentro da casa de Deus, né? A gente já parte daí.
Ele menciona assim, olha, ora, numa casa grande não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, aqui, esse trecho ele é utilizado, eu já vi várias interpretações disso aqui. Uma delas, que eu não sei se eu concordo muito, ela é utilizada em quem fala sobre predestinação, né? Então, eu não tenho certeza se esse é o ponto aqui, mas só vou mencionar para que vocês saibam que existe essa conversa. Então, quem prega que há predestinação e que todos foram predestinados, ele usa esse texto aqui e fala, olha, alguns foram predestinados para honra, outros para desonra. Eu, durante algum tempo, confesso que eu entendia dessa forma também. Eu confesso que, para mim, também parecia fazer sentido essa questão de que as pessoas já foram predestinadas desde o começo dos tempos, uns para honra, outros para desonra, etc. Mas isso vai contra alguns outros textos da Bíblia que dizem, por exemplo, que Cristo quer salvar a todos, né? Que Deus veio para salvar a todos, não veio para salvar um ou outro. Mas, e daí vem o que eu acho que é a interpretação, digamos, mais próxima do que seria isso aqui, é o seguinte: ele sabe, mesmo querendo salvar todos, ele sabe que alguns não vão ser salvos porque não querem ser salvos. Porque alguns preferem a desonra, alguns preferem, sei lá, o assassinato, a violência, o pecado, né? E por uma escolha própria. Então, assim, Deus, ele sabe quem vai e quem não vai. Deus sabe quem vai aceitar e quem não vai aceitar o evangelho. Então, não é uma questão dele ter predestinado desde o início do tempo quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Porque se fosse o caso, você estaria anulando o livre-arbítrio, né? Se eu já estou predestinado desde o começo dos tempos a ser salvo e o meu irmão não vai, qual é a escolha, né? Qual é o livre-arbítrio? Que tipo de decisão eu tenho em relação à salvação? Nenhuma, né? Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que o caminho aqui é exatamente essa questão de que Deus já sabia quem ia, quem não ia, né? Porque Ele é eterno, Ele sabe quem fez a decisão, né? E sendo eterno, Ele já está no futuro, então Ele já sabe quem está lá com Ele, quem decidiu por estar lá com Ele, quem decidiu por não estar. E aqui, a continuação desse trecho, ele é fundamental para a compreensão do trecho, porque ele não para aí. Ele não fala alguns para honra, outros para desonra. Ele continua. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, e aí está a chave, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Então, percebe que se você parar ali no 20, não ler o 21, o 20 não faz sentido. E aí ele pode ser tirado de contexto e interpretado de outras formas. Mas a gente precisa ler o 21 para entender. Que nessa questão que você falou aí, entra muito aquela questão do arbítrio. Deus quer mas ele quer que nós sejamos merecedores, não digo merecedores porque ninguém é, mas ele quer que a gente realmente valorize o sacrifício. Ele quer que a gente se prepare a essa ação. Porque senão eu vou dizer que aqueles universalistas, ora, Deus pode todas as coisas, e ele quer salvar todos, então vai salvar eles, entende? Então, é justamente na questão do livre-arbítrio que ela treinou. Deus, ele deu a salvação, ele é o caminho. Agora, atravessar a porta, seguir o caminho correto, cabe a mim. A escolha é cabe minha. a eu tomar essa decisão. Exatamente. Eu acho que ele, quando menciona essa questão de a pessoa ela tem que tomar a decisão dela se purificar, dela se tornar, sei lá, o vaso adequado para a honra e glória de Deus, cabe a ele ir atrás disso, né? Que Deus ele é santo, né? Ele não se mistura com o que não é santo, né? Não, e eu acho que a interpretação, a chave do 20 está no 21. Né? E no 19 também, porque ele começa falando, aparte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não tem só utensílio de ouro e prata, também madeira e barro, alguns para honra, outros para desonra. E aí a chave dele. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, ou seja, abandona o pecado, a parte da injustiça, que é o que ele começa falando, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor. E aí ele continua, ele fala, como é que você faz isso? Como é que você se purifica? Tá aí a dica, olha, foge dessa forma, outrossim, está na minha palavra, na Bíblia que eu estou lendo, foge outrossim, desta forma, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor.
né, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só se engendram contendas. Quer dizer, ele volta de novo nesse tema, foge de discussões inúteis, para com discussão inútil. Ora, é Então, voltando necessário que... até o que o... Oi? até complementando, eu estou no... Depois eu me coloco aquele imagem. Mas, até colocando aquilo que o Rodrigo falou, é uma coisa importante a gente entender que ele está falando o que acontece dentro da igreja. Sabe por quê? Porque no mundo é mundo. No mundo, você está no mundo, você vê gente fazendo brincadeira mundana, é tudo do mundo. Agora, dentro da igreja deveria ser um ambiente totalmente espiritual. Mas muitos não olham isso espiritualmente. Tenta falar assim, eu estou na igreja, mas quero as coisas do mundo que me acompanhem. Acaba tomando a decisão seguinte, né? Se é o que eu posso dizer, eu vou ficar em cima do muro. Que a gente sabe que é errado, né? Então, eu entendo o seguinte: o que é vaso de desonra? É aquele que escuta a palavra, conhece a palavra, sabe, mas prefere continuar com as coisas naturais, mundanas. Vamos falar assim, vai, se é que eu posso, carnais. Vou deixar claro que vaso de honra e vaso de desonra estão dentro da igreja. Eu entendo isso. Por isso que ele fala para Timóteo: Timóteo, olha, se o pessoal quiser te envolver com conversas, né, que não trazem... ou seja, conversas que não são espirituais, foge, né, fora. Porque, às vezes, por exemplo, uma atitude totalmente... Todo mundo está vendo a bênção. Um exemplo, o batismo. O batismo é a coisa mais sagrada que existe para uma pessoa que se converteu. Ele vai lá, diante dos homens e de Deus, mostrar a opção que ele fez. E tem gente que não vê assim. Tem gente que vê, não sei, como o cara está vestido, e não vê esse momento espiritual. Quer dizer, ele está com a mente totalmente, né? Vamos dizer assim, ainda no mundo. Quer dizer, é um vaso que você vai conversar, às vezes a pessoa vai falar de tudo do mundo, menos coisas espirituais. Perfeitamente correto. Desculpe eu me prolongar um pouquinho, viu, Renato? É que faz tempo que eu não estou na escola dominical, me dá uma saudade que você nem imagina, viu? Não, mas eu gosto da participação, pastor. Eu acho que é produtivo, eu acho que ajuda, eu acho que é uma visão também que complementa, né, o que eu estava falando e tá perfeito. Você pode interromper, pode falar, a quanto quiser. É uma aula para a gente estudar junto a palavra de Deus. Tá? Se tiver dúvida também pode falar. Então, bom, então esse é o ponto, tá? Então, e aqui, como o pastor falou, né? Ele falou que isso é dentro da igreja. Aqui ele está falando, numa grande casa, não há somente utensílio de ouro. De que grande casa ele está falando? Está falando da igreja. Né? Então ele está falando que dentro da igreja você tem também os caras que são da desonra. E daí que ele puxa o nome daqueles dois lá que ele mencionou agora há pouco, Himeneu e Fileto. Eles estão dentro da igreja, eles não são caras de fora, eles são ateus. Não são, sei lá, judaizantes. Eles são caras que estão dentro da igreja. Só que dentro da igreja eles estão pregando uma mensagem que é diferente da mensagem do evangelho. Né? E aí é o que ele está chamando de vaso de desonra. Bom, então, depois de dar os conselhos que ele dá, que você deve fazer, aí ele dá os conselhos do que você não deve fazer, que é o texto que o Rodrigo mencionou agora há pouco. Nos últimos dias, capítulo 3, verso 1, do 1 a 5. Eu vou ler ele inteiro porque vale a pena. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. A gente falou em 18 itens aqui, se eu contei certo. São 18 itens que ele falou do que vai acontecer nos últimos dias. E aí, a gente até comentou sobre isso, mas vocês acham que isso aí está acontecendo já, não? Esse cara andou visitando Brasília. Com certeza.
Olha, eu vou te Você falar sabe que sabe uma coisa importante? E tudo isso que você falou, acho que eu sou um pouco mais velho que todos vocês, né? No tempo dos meus pais, dos meus avós, e havia um respeito tremendo, até para sentar na mesa, meu pai tem que sentar primeiro, era um respeito que existia alguns anos atrás, eu podia dizer assim, alguns anos atrás. Esses alguns você coloca uns 30, uns 30, 40. Mas meu pai, quando chamava a gente já tremia. Ele nunca me bateu, mas quando ele começava a falar, às vezes eu falava assim, para de falar e me bate. De tanto respeito que existia. Quer dizer, ele não estava falando para o tempo, vamos dizer assim, dos meus pais. Mas o tempo de hoje, Renato, é impressionante como os filhos não respeitam os pais também não estão nem aí. Não existe mais uma reverência que deveria existir, até vamos dizer assim, com os mais velhos. Não existe. Não existe reverência, muitas vezes, pela unção. Antigamente, vocês não sabem, mas quando a gente estava na igreja com o pastor Walter, ele sempre foi uma pessoa, não sei quem conheceu, ele dizia assim, ó, em primeiro lugar está ungido, depois eu vou falar com as ovelhas. Então, já existia uma reverência vamos dizer assim, pela autoridade que Deus constitui dentro da igreja. Hoje, não existe, Renato. É o que ele está dizendo. era que isso é verdade. E isso tudo já está acontecendo já há algum tempo, né? Eu vi a minha mãe comentando Já há isso. algum tempo. Minha mãe falava, hoje em dia as crianças não obedecem mais, hoje em dia no É, meu tempo não era assim. Aí não precisa nem tão longe, né? Eu com a Paula estava conversando outro dia também, foi um negócio parecido. Ela estava falando, se minha mãe, a mesma coisa que você falou agora, pastor. Se minha mãe chamasse, eu ia na hora. Se minha mãe, e a minha também, quando que eu respondi para minha mãe, para meu pai? Quando que eu falei uma malcriação para eles? Quer dizer, criança acaba fazendo, mas aprende rápido que não é para fazer mais. Naquela época. Hoje em dia, a história mudou. Bom, Fala, por exemplo, a gente até poderia dizer, por exemplo, dos alunos e professores. Quando meu pai sempre falava, o professor tem a palmatória. Era um respeito com o professor, assim, de uma autoridade, assim, incontestável. é, Hoje, bobear, o aluno estava... Bobear não, já aconteceu várias vezes, do aluno bater no professor. já aconteceu. Tem, inclusive, saiu na notícia de prisão de aluno que bateu no professor, caso de polícia, enfim. Mas, enfim, a gente tem que fugir desse povo. Ele fala aqui, ó, ele termina falando, foge destes também. Então, fica longe de quem for desse jeito aqui. Se você vê alguém que está... E percebe que essa lista aqui, ela é uma lista até bem grande. Se a gente for ver os pecados da carne, se a gente for ver, por exemplo, em Coríntios, em Efésios, a lista dele é um pouquinho mais resumida. Aqui ele faz uma lista completa, né? E nota que aqui não tem. Eu posso estar enganado, mas aqui eu acho que não tem nenhum dos 10 mandamentos aqui. Ele está falando de tudo além dos 10 mandamentos. Então aqui ele, por exemplo, não falou de ladrão, ele não falou de adúltero, ele não falou de egoísta, ele falou, avarento, ele falou. Mas percebe que ele está acrescentando itens naquela lista. E foge desses também. Então a gente não deve. Como é que a gente deve fazer? A gente deve fugir das paixões da mocidade, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. É isso. E ficar com os que de coração puro invocam ao Senhor. Esse é o que a gente deve fazer. E a gente deve fugir do povo que não faz isso aí. Porque ele. E aí ele... Agora, só deixar claro que ele começa assim, nos últimos dias, É, ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias. já começou. Nós estamos vivendo na iminência da volta de Cristo. Já começou. Eu concordo totalmente. Eu tenho uma visão muito parecida com essa. Já começou mesmo. Eu acho que ainda leva um tempo, tá? Não muito tempo, mas eu acho que ainda leva um tempo. Mas tempo que eu digo são menos de um Se século. for 40, 50, 80 anos, o que é 80 anos comparado com 2.000 anos, por exemplo? Eu vou nessa linha. Daqui um século ele volta, mas ele vai voltar. Tá? Um século é muito mais perto do que no primeiro século, né? Que Do jeito passou que o mundo está 19 indo, séculos. eu acho que antes de 2100, Jesus volta por aí. Mas, enfim, é Deus saber.
E aí ele dá o conselho a Timóteo, né? No verso 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Então, aqui seria a próxima incumbência que ele dá. Foge das disputas inúteis, ele falou, né? E aqui segue de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Isso aqui é o conselho que ele dá. Me imita. E ele fala, você pode ser que sofra. Você viu como eu sofri? Em Antioquia, em Icônio, em Listra, que várias perseguições eu tenho suportado. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi caluniado de todo jeito. Né? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Então, a gente deve ter coragem, mas saber disso. Se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, essa perseguição acontece. E acontece hoje, tá? Hoje, no fim dos tempos, acontece a perseguição. Eu estava vendo uma série que eu gosto, até interessante, é uma série sobre tecnologia. Chama. Como é que chama? Oh, meu Deus, fugiu o nome agora. Silicon Valley. Silicon Valley é uma série dessas que tem no Netflix, é até legalzinha. Mas eu achei curioso um episódio em que a menina fala assim, uma das meninas principais da série, ele fala assim, olha, aqui em Silicon Valley, você pode ser homossexual, bissexual, transexual, você pode ser o que você quiser, você pode ser até satanista, mas não fala que você é cristão. Na série ela fala isso. Né? Obviamente é uma série de humor, ela está falando isso de uma forma de humor, mas tem uma verdade por trás. Hoje em dia, você pode ser tudo, você pode ser homossexual, todo mundo fala, ai, que bonito, que lindo, você é homossexual. Você pode falar que você é transexual, você pode falar que você é qualquer coisa sexual da vida. Mas se você falar que é um homem hétero, você olha para você e fala, nossa, que estranho, né? Você é hétero? Ou uma mulher hétero, que estranho, você é uma mulher hétero. Ou, eu sou cristão. Cristão não, tá louco. Sai daqui. Cristão é tudo chato. Cristão é... Já acontece isso hoje, não é no Dia, futuro. eu acho que até outro dia eu mandei para você, não foi, Renato, um caso de um cara que ele alterou a Bíblia para dizer as partes que o homossexualismo estavam erradas na Bíblia, dizendo que o homossexualismo era normal. Não, Ainda deu o nome. ele removeu os Porque assim, pedaços que falam sobre o homossexualismo da Bíblia. Então tá pois assim, é. tá assim hoje, né? Já Mas isso que o Renato está falando é a Bíblia inclusiva. Já existe para vender a Bíblia de estudo inclusiva. O Rodrigo Ele mandou. tirou todas as partes. É exatamente isso. Mas, Renato, você está falando de perseguição, eu recebi hoje de um pastor de São Caetano do Sul. A prefeitura de São Caetano do Sul, todo mundo sabe, aqui do lado, eles estão entrando na igreja para ver se pode fazer culto ou não. Lógico, né? Falando de contaminação, falando de Covid, falando de... mas eles estão entrando nas igrejas evangélicas para saber se pode continuar aberta ou não. Você vê, né? E com a desculpa de saúde pública, com a desculpa de Covid, fecharam as igrejas por 2 anos. Né? E me parece que isso aí é só uma preparação. Né? Enfim, eu vou falar do fim do mundo numa outra aula, mas vamos continuar aqui, Timóteo, senão a gente não acaba segundo Timóteo hoje. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar atento, a gente tem que fugir de quem faz essas coisas e fazer o que é certo. Né? Seguir o exemplo de Paulo, seguir o ensino, seguir o procedimento, o propósito, a fé, longanimidade, que é paciência, né? Amor e perseverança. E aí no capítulo 4, no 3, ainda no finalzinho do 16, também tem um trecho conhecido. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ele fala, olha, estuda a escritura, mas não fica perdendo tempo com vãs discussões. E aí uma curiosidade, no comecinho do capítulo 4, ele fala assim, olha, faze o trabalho de um evangelista. Essa palavra evangelista, eu fiz uma pesquisa, ela aparece só 2 vezes na Bíblia. Aqui e... Nossa, eu esqueci onde foi. Se não me engano foi Atos, mas espera aí que eu faço outra busca aqui agora e já falo. Eu fiz a pesquisa de evangelista, só tem 2 vezes na Bíblia que aparece. Aqui em Atos mesmo, e que ele fala de Filipe. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, e aqui quando ele fala de Timóteo, ele fala, faz o trabalho de um evangelista. São as únicas vezes que aparece na Bíblia essa expressão. Ele fala do evangelho, de pregar o evangelho, mas evangelista, ele fala para o Timóteo fazer o trabalho.
E aí, o texto conhecido que eu já mencionei, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Né? E que agora a coroa da vida está esperando por ele. E no final, ele termina falando assim, olha, ele dá alguns conselhos pessoais, fala, olha, me traz Marcos, aqui eu grifei, porque Marcos pois-me é útil para o ministério. Em uma outra aula, muito tempo atrás, eu mencionei isso aqui, quando a gente falou de Atos. Em Atos, vocês lembram que teve uma briga que não foi pequena e que eles se separaram? E que ele falou que Marcos não estava querendo colaborar, Marcos não queria participar do evangelho, deixa Marcos para lá. Tem um outro trecho que ele fala que Marcos não estava ajudando. Aqui nesse ponto, ele olha só o que ele fala de Marcos, ele é útil para o ministério. Então, nesse ponto aqui, eles já se reconciliaram, e Marcos, indo por outro caminho, para Creta e para outros lados, Paulo viu que o trabalho de Marcos acabou sendo positivo no final das contas, que no começo ele foi, de certa forma, covarde, que ele não quis seguir a viagem, mas que depois ele se converteu, mudou o caminho, e aqui ele atesta, é útil para o ministério. Menciona Demas também, né? Que ele foi, tendo amado o presente século, me abandonou, foi embora, né? Crescente, nome de uma pessoa, isso aqui, apesar da palavra parecer um significado em português, mas Crescente foi para Galácia e Tito foi para Dalmácia. Tito é a próxima carta que a gente vai ver. Somente Lucas está comigo, ou seja, depois que ele foi preso, cada um foi para um canto, todo mundo se separou. Tíquico, ele mandou para Éfeso, também é uma pessoa conhecida, esse Tíquico aqui, ele é mencionado várias vezes em Atos, em Efésios, em Colossenses, né? Ele já apareceu, essa aqui, eu já mencionei esse cara aqui várias vezes, também foi uma pessoa que ajudou o ministério de Paulo muito, né? Ele menciona que ele deixou a capa dele em Carpo e pede para trazer a capa. Por que isso? Porque nessa prisão, lá onde ele estava agora, possivelmente ele não tinha o conforto que ele tinha na primeira, eu já mencionei isso no começo da aula, ele possivelmente passava frio, tanto que ele menciona, me traz antes do inverno, aqui um pouquinho mais para frente. Né? E ele termina mandando uma saudação de novo para Prisca e Átila, e a casa de Onesíforo. De novo ele menciona Onesíforo, que menciona que foi uma pessoa que ajudou muito a ele. E aqui uma menção rápida a Onesíforo. Aqui ele fala de Onesíforo várias vezes, porque foi na casa de Onesíforo que começou a igreja de Éfeso. Começou ali. E é uma igreja que ela é mencionada até hoje, 2000 anos depois, essa igreja não é mencionada. Daí a importância de a gente ter um culto doméstico, um culto no lar. A gente fazer isso que a gente está fazendo agora, fazer essa aula de estudo bíblico entre as pessoas, cada um na sua casa, ou então você abrir a sua casa para receber as pessoas, para pregar o evangelho. Muitas igrejas, se não todas as que eu conheço, começaram assim. A IEP começou assim. Né? Começou em casa, começou com uma pessoa pregando o evangelho em casa, para 4 ou 5 pessoas. E daquilo cresceu, e virou uma grande igreja, e que agora tem, sabe Deus quantas filiais. Né? Eu não sei, não tenho a conta de quantas filiais, mas agora a gente está comemorando, quanto? 49 anos? É isso, 49? Que essa igreja foi fundada na casa de uma pessoa. Onesíforo foi uma dessas pessoas. Né? Então, daí a importância da gente abrir a nossa casa. Onde eu estiver, eu abrir a minha casa para receber as pessoas e pregar o evangelho. Tá? Bom, vou falar rapidamente sobre a carta de Tito. É uma carta curta, são só 3 capítulos, tá? E aqui a gente pode dividir a carta de Tito em 3 pedaços. O primeiro foi instruções específicas de como reformar a igreja de Creta. Tito foi uma pessoa que Paulo fala que ele deixou em Creta para poder reformar a igreja, e aqui ele dá conselhos de como fazer isso. Ele dá instruções de pregação para o povo, e por fim ele dá umas instruções para os crentes do mundo inteiro. Não. Então, repara que aqui no capítulo 1 de Tito, está logo na sequência, só virar uma página já deve ter. E na minha Bíblia, o Tito tem 2 páginas, a carta inteira. É 2 páginas da Bíblia, então é difícil de achar ela. É mais fácil achar Timóteo e seguir Timóteo até o fim que você chega em Tito. E ele chama Tito de verdadeiro filho, assim como ele chamou a Timóteo. Então, também era uma pessoa que Paulo conhecia, confiava. Ele deixou ele em Creta para poder reformar a igreja. E aqui ele menciona no capítulo 1, verso 5, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. E aí ele dá de novo, ele repete os conselhos que ele deu a Timóteo, ele repete a Tito. Então perceba, aqui eu não vou nem ler o texto inteiro, mas perceba que ele dá o mesmo tipo de conselho.
que ele tem que constituir presbíteros que sejam irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, que não seja insubordinado. É indispensável que ele não seja arrogante, não seja irascível, não seja dado ao vinho. Então, todos esses conselhos aqui, ele já tinha dado a Timóteo. A impressão que dá é que ele escreveu a carta a Timóteo e, em seguida, a carta a Tito. Porque ele praticamente escreve a mesma coisa e quase na mesma sequência. Se você comparar os textos, você vai ver que eles são praticamente equivalentes. Só que aqui em Tito ele faz um resumo. Ele faz um negócio mais rápido. A impressão que dá é que ele escreveu a Timóteo primeiro, depois ele escreveu a segunda Timóteo, e depois da segunda Timóteo ele escreve a Tito, dando os mesmos conselhos. Tá? Eles vão para lugares diferentes, ele escreve praticamente a mesma coisa aqui. A gente já estudou isso. E aqui ele segue falando assim, olha, para você tomar cuidado com falsos mestres. Porque existem... Eu estou compartilhando a tela, vocês estão vendo a Bíblia aqui? Está vendo? Tá. Sim. Então ele fala que esses falsos mestres são insubordinados, palradores frívolos. Palradores frívolos é bonito, né? Aqui, de novo, é que ele fala besteira, né? Fala o tempo inteiro, fala coisas... Frivolidades são coisas inúteis. E aqui ele, de novo, o conselho que deu a Timóteo, ele repete a Tito, né? Para você fugir de discussões inúteis. Né? E eles são enganadores, especialmente os da circuncisão. Quando ele menciona os da circuncisão, ele está falando daquele judeu ortodoxo, aquele judeu que era o que a gente chama hoje de legalista, aquele que quer seguir a lei. Na época, Paulo chamava, em outras cartas, ele menciona esse mesmo pessoal, de os da circuncisão, ele menciona essa expressão em outras cartas, mas são os judeus, os judaizantes, né? Aqueles que pregam que para você ser salvo, você tem que seguir a lei mosaica, ou seja, ser circuncidado, seguir as festas e entregar os dízimos como é que chama? No templo, essas coisas que eles seguiam e todo o resto que eles seguiam, e isso eles colocavam como sendo uma condição para a salvação. Né? Só que eles faziam isso por torpe ganância. Eles não faziam isso de coração, não faziam isso seguindo uma fé verdadeira, seguindo o evangelho verdadeiro. Né? E ele fala, olha, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Então aqui ele tem uma linguagem duríssima com esse pessoal. E repara que ele fala aqui um pouco depois, olha, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha a mensagem dura que ele dá contra esse pessoal. E tal testemunho é exato, quer dizer, além de dar uma pancada, ele fala, olha, toma cuidado com esse povo. E aí a dica, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados. Então percebe que a linguagem que ele está dando, que ele usa em Tito, é muito mais forte que ele usa em outras cartas. Principalmente quando ele fala Timóteo, com Timóteo ele é mais gentil, ele é mais suave, ele fala mais de uma forma mais carinhosa até. Né? Em 1º e 2º Timóteo a gente vê isso. Né? A gente vê ele com uma linguagem um pouco mais dura em Colossenses não, como é que chama? Em Coríntios, em Colossenses ele é um pouco mais gentil. Aqui ele é extremamente... vai direto ao ponto. Ele tem pouco tempo, ele sabe que ele tem pouco tempo de vida, então ele não perde tempo com meias palavras, ele fala o que tem que falar na lata. Aqui no verso 15, capítulo 1, verso 15, ele fala, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros, descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Isso aqui é uma pregação que eu já vi uma vez, que é assim, se você tem um coração impuro, se a tua mente é impura, é como se você tivesse o mundo vendo o mundo com um óculos com uma lente vermelha. Tudo que você vê é vermelho. Se você bota uma lente de qualquer cor, vermelho ou qualquer outra cor, se você bota uma lente azul e usa um óculos com uma lente azul, o mundo é azul. Da mesma forma, quem tem um coração impuro. Então, quando você é impuro, você não consegue acreditar, por exemplo, que a outra pessoa fala a verdade. Quem mente não acredita que o outro está sendo sincero. E quem é sincero duvida que a pessoa esteja mentindo. Talvez acredite que a pessoa esteja falando a verdade. Percebe? Então, a gente deve buscar sempre as coisas sadias, o ensinamento sadio, as coisas puras. E aí ele fala, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. Então, aí, de novo, a questão da fé e as obras. Aqui ele comprova, mais uma vez, que a salvação não vem por obras, para que ninguém se glorie. Isso aqui ele já falou em outras cartas. E aqui ele faz o inverso, ele fala, olha, você fala que confessa a Deus, mas as suas obras negam isso. Então, se você conhece a Deus, as suas obras têm que ser de acordo com o teu conhecimento de Deus.
Você deve agir e deve cuidar das pessoas e cuidar de tudo conforme o ensinamento de Deus, porque as suas obras podem negar o conhecimento a Deus. Essas são as pessoas que alegam conhecer a Deus e que Jesus menciona lá. Que muitos naquele dia vão chegar para mim e falar: Senhor, Senhor, em teu nome praticamos obras, praticamos boas obras. E eu vos direi: aparte de mim, porque eu não te conheço. É isso aqui que ele está falando. No tocante a Deus, professam conhecer, dizem que conhecem a Deus, mas as obras negam esse conhecimento. A gente tem que tomar cuidado com isso. O capítulo 2, ele dá um resumo do cristianismo. Ele já fez isso em Timóteo, aqui ele resume de novo. Tá? Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas ele basicamente repete o conselho que ele dá para os homens idosos, as mulheres idosas, os homens casados, as mulheres casadas, os moços, os servos. Então ele está repetindo aqui o conselho, que é um resumo. Eu falei isso já na 1 Timóteo, estou falando aqui de novo. Isso aqui é um outro resumo da Bíblia. O que é ser cristão? Está aqui, ó. É o que é ser cristão. Capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Né? Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, amor, na constância. As mulheres também sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Né? Os jovens têm que ser de igual modo, para que sejam boas em todas as coisas, criteriosos, e assim por diante. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, ele está falando especificamente de Tito, né? Como que Tito deve agir. A linguagem sadia, que a gente mencionou já no começo da aula, o pastor Ricardo comentou sobre isso também, né? A gente deve manter uma linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. Bom, isso aqui são conselhos que ele já deu em outras cartas, aqui ele repete especificamente para Tito, e resume de uma forma muito boa o que é ser cristão, né? Como é que a gente deve agir sendo cristão. E aqui o trecho que eu falei, né? Que ele fala que Jesus é Deus, claro e abertamente. No 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aqui não tem meias palavras. Aqui não tem aquela coisa de, Cristo foi enviado por Deus, Cristo é filho de Deus, Cristo... Não tem mais meias palavras. Aqui ele fala claramente, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Não tem nenhuma dúvida aqui. Né? Então, quando a gente fez o estudo da Trindade, eu acho que eu mencionei esse texto. Quando eu fui preparar a aula de hoje, ele já estava grifado aqui na Bíblia. Eu acho que esse aqui foi um texto que eu mencionei na aula da Trindade. Então, aqui ele já está meio que unindo as pessoas, Cristo, Jesus e Deus. E logo em seguida ele já fala do Espírito Santo também. Né? Então, aqui ele já meio que reuniu tudo, né, num grande Deus, nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse é um trecho que, se ele falar abertamente numa sinagoga, ele pode ser apedrejado, e ele foi, em Listra, em Derbe, né, e na Antioquia, como ele mencionou aqui. Fechando nossa aula de hoje, capítulo 3 de Tito, ele fala que nós também, outrora, éramos nécios. Nécio é tolo, bobo, burro, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Né? Mas ele nos salvou mediante o lavrar regenerador e renovador do Espírito Santo, a menção do Espírito Santo que eu falei, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, aqui de novo, ele une as três pessoas de Deus, né, as três pessoas da Trindade, numa mesma frase. Então, terminando, fiel a esta palavra, capítulo 3, verso 8 de Tito, fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façam afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Então, esse é um conselho que ele dá para todos os cristãos. Os que têm crido em Deus sejam solícitos nas práticas de boas obras. Isso aqui é uma indicação de que você é cristão. É uma indicação para você, uma indicação para Deus. A tua obra, da mesma forma como ele falou aqui em cima, que aqueles que dizem conhecer a Deus, entretanto negam por suas obras, ou seja, a obra que você faz nega o conhecimento que você tem de Deus, aqui ele fala a mesma coisa ao contrário. Na prática das boas obras, você revela que você conhece a Deus, que você tem crido em Deus. Então, a prática das boas obras, ela não é salvação em si.
mas ela é uma indicação de que você foi salvo. Você praticar boas obras é uma indicação de que você crê em Deus. Você praticar as boas obras é uma indicação de que você tem crido. Da mesma forma que você praticar más obras, ou obras que são contrárias ao Evangelho, é uma indicação de que você pode dizer que conhece a Deus, mas isso é mentira. Né? É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda boa obra. Né? Quando você faz uma obra que não é boa, quando você faz uma obra que não é conforme o Evangelho. E aí ele repete mais uma vez: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Então perceba quantas vezes, em todas as cartas que Paulo escreve, olha quantas vezes ele repete isso. Olha quantas vezes ele repete para você praticar boas obras. Olha quantas vezes ele repete para você crer em Deus, Jesus Cristo Salvador, Jesus eterno, Jesus é Deus. Então, isso tudo são temas que são recorrentes. Se a gente fizer um apanhado geral de todas as cartas paulinas, a gente vê esses textos em todas elas. A gente vê pregar a sã doutrina, pregar a palavra, fazer boas obras, seja temperado, segue o caminho do meio, você seja moderado em tudo que você fizer, né? Crê em Deus sobre todas as coisas. A fé, a salvação é pela fé e é pela graça de Deus, não pelas obras. Entretanto, as obras elas são necessárias para provar, para mostrar que você realmente entendeu a mensagem. Você não pode deixar de fazer as boas obras. Então, isso tudo são mensagens que são recorrentes em todas as cartas de Paulo. A gente fez, nesses últimos, acho que 2 ou 3 meses, estudos de todas elas. Então, quem quiser rever, está no YouTube. Essa aula de hoje eu vou botar também no YouTube, para quem quiser rever, quem quiser compartilhar. Mas é importante que a gente entenda o geral, né? Eu vou, na próxima aula, fugir um pouco das cartas. A gente não vai pegar um livro específico. Eu vou fazer uma aula doutrinária. A gente vai fazer uma aula pegando, assim, o que é ser cristão. Eu já fiz essa aula há 1 ou 2 anos atrás, acho que até mais, acho que há 3 anos atrás, mas eu vou voltar nela, porque agora que a gente terminou esse ciclo das cartas paulinas, eu vou pegar e a gente vai fazer, assim, um resumo do que é ser cristão, um resumo do que é o Evangelho. Né? E a gente vai pegar trechos das diversas cartas e vamos ver que, assim, a mensagem ela se repete nas cartas, ela se repete no Antigo Testamento, ela se repete nos Evangelhos, ela se repete ao longo da Bíblia toda. Né? E que é muito simples, apesar de ter muita coisa escrita, é muito simples ser cristão. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Paulo, nas cartas dele, explica o que é amar o próximo e o que não é amar o próximo. E é isso que a gente vai estudar na próxima aula. Não percam. Antes de eu encerrar, alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida, pergunta, sugestão? Preocupação? Eu reforço que eu gosto da participação das pessoas, eu gosto quando vocês participam, eu acho que isso enriquece a aula. Tá? Então, em todas as aulas, quem quiser comentar qualquer coisa, abre o microfone, fala, eu acho que isso é legal. É legal não ficar só eu falando, mas assim, a gente ter essa troca. Eu acho que é parte da brincadeira, é parte digamos, do valor de ser uma aula e não uma pregação. Uma pregação, você vai lá em cima, prega, acabou, vai embora. Né? A graça da aula é isso, é essa troca aí. Então, vocês sintam-se à vontade, se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, Se eu falar alguma besteira, também me avisa, olha, mas no texto tal da Bíblia, não sei o que lá, tem que ser o texto da Bíblia, tá? Não pode citar blog nem vir no YouTube. Eu vi no WhatsApp. Não, está na Bíblia. Se falar alguma besteira, me avisa. Bom, pessoal, então vamos encerrar. Diga. Eu acho que, Renato, que quando você fala que a próxima aula vai falar sobre o que é ser cristão, né? Eu acho que você pode até abordar o que é ser cristão nos dias de hoje, viu? Porque é uma realidade aí, viu? Que bota o povo de Deus à prova. Vou dizer que está cada vez mais cristão, né? Eu hoje em dia está chegando no fim. Com certeza. Concordo. Então, a gente tem que ficar... Muitos estão sendo convencidos, mas não convertidos. E aí a gente vê pelas obras, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que vigiar, orar e manter a carreira e manter até o fim. Né? Como Paulo fala aqui na 2 Timóteo, né? Eu fiz minha carreira, como é que é o verso lá? Onde está? Está no 4.
outro... Acabei a carreira, guardei a fé, é essa? Esse aí, cadê o texto? Desde agora a coroa da vida está preparada para mim? Isso. Onde está esse texto? Eu falei dele agora há Eu pouco. Aqui, achei, está no 6, está no 4, Está no verso 7. 4. Isso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso. É isso que a gente tem que fazer. O resultado é que a coroa da justiça vai estar guardada para a gente naquele dia. A gente não sabe quando é aquele dia. Vigia e ora. Combate o bom combate, corre a carreira e mantém a fé. Eu acho que é isso que importa. Amém? Graças a Deus. Deus é bom. Então, vamos encerrar. A gente passou um pouquinho do tempo. Eu peço que me desculpem, mas eu acho que era necessário a gente acabar esses 2 livros hoje, para a gente poder já passar para Hebreus nas próximas aulas, né? Lembrando que na próxima a gente vai ver doutrinário, e aí depois a gente entra em Hebreus. Eu queria pedir para o pastor Ciari orar. Você pode orar para a gente, pastor? Posso, claro. Vamos. Senhor, nós louvamos, Senhor, o teu nome, Pai. Porque é tão gostoso nós passearmos na tua palavra, essa palavra Amém. que foi escrita tantos anos atrás, tantos séculos, mas hoje, Senhor, nós podemos nos deliciar, sabendo, Senhor, que o Senhor está falando com cada um de nós. Senhor, ó Pai, nós vemos que o Senhor está nos ensinando e que nós possamos, Pai, não só ser somente ouvintes, mas possamos ser praticantes da tua bendita palavra. Continue, Senhor, renovando a unção sobre o nosso irmão Renato, Pai, que ele possa, a cada dia, através do teu Santo Espírito, Senhor, ó Pai, ter o discernimento e cada dia mais ser usado pelo teu Santo Espírito para instruir, Senhor, aqueles que estão ouvindo. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela bendita palavra e sempre lembrando, Senhor, que, ó Pai, tu és poderoso. Tudo na terra passará, céus e terras passarão, mas a tua palavra permanecerá. Senhor, assim nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, pelas revelações do dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Paz a todos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz. A paz.